O presidente norte-americano Donald Trump disse que o Hamas abrirá mão das suas armas, um elemento fundamental da segunda fase do plano de cessar-fogo elaborado pelos Estados Unidos da América para Gaza. Ao seu lado, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, também se mostrou confiante que o grupo irá desarmar-se. We expect that. Pardon me? And now we want to get Hamas no guns, right? Right. They're going to give it up. They're going to give up the AK-47s. A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm. Trump elogiou a cooperação do Hamas depois de terem sido devolvidos os restos mortais do último refém mantido em Gaza. O grupo também afirmou que a devolução do corpo era um sinal do seu compromisso com o cessar-fogo, mas recusou-se a entregar as armas. O Hamas tem afirmado repetidamente que o desarmamento é uma linha vermelha, mas ainda assim mostrou-se aberta a entregar as suas armas a uma autoridade governamental palestiniana. No âmbito do plano de cessar-fogo, foi também criado um comitê de tecnocratas palestinianos para assumir a governação na faixa de Gaza. Este será responsável por fornecer serviços públicos à população que vive em Gaza. No entanto, enfrenta muitos desafios, incluindo aqueles relacionados com as suas operações e financiamento. A reconstrução de Gaza é outro componente importante da segunda fase do plano. A ONU estimou que a reconstrução da faixa custará mais de 42 mil milhões de euros. O processo deverá demorar anos e até ao momento foram prometidos poucos fundos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou na sexta-feira o economista conservador Kevin Warsh como novo presidente da Reserva Federal, mais conhecida por FED. Esta escolha vai provavelmente resultar em mudanças drásticas no Banco Central norte-americano, aproximando-o da Casa Branca e reduzindo a sua independência histórica da política cotidiana. Warsh vai substituir o atual presidente Jerome Powell quando o seu mandato terminar em maio. Trump escolheu Powell para este cargo em 2017, mas tem-no atacado consecutivamente por não reduzir as taxas de juros com rapidez suficiente. Cerca de 80 anos após a fundação das Nações Unidas, os telhados de vidro permanecem intactos no lugar mais alto do sistema multilateral. O cargo de secretário-geral nunca foi ocupado por uma mulher. Em entrevista à Euronews, Susana Malcorra, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Argentina e candidata ao cargo em 2016, explica que a falta de liderança feminina não se deve à falta de preparação, mas sim a preconceitos persistentes na forma como a liderança é avaliada. Hay espacios que aún son muy restringidos y que aunque no se explicite, efectivamente las mujeres tenemos desafíos, o porque somos muy suaves, o porque somos muy fuertes, o porque hablamos de una manera o de otra. Siempre hay alguna razón. Inclusive, últimamente escuchamos mucho que se habla de mérito, que esto tiene que ser basado en el mérito. Y nosotros decimos, efectivamente, asumimos que quien tenga la responsabilidad de la Secretaría General tiene el mérito para hacerla. Asumimos que eso ha sido así en los pasados 80 años. Yo estoy convencida de que no será por falta de candidatas que esto no se concrete. Me parece que el Consejo de Seguridad y fundamentalmente los 5 miembros permanentes del Consejo tendrán a su disposición una amplia variedad de opciones. Para Malcorra, a possibilidade de uma mulher alcançar este cargo é histórica e não deve ser desperdiçada. No entanto, o principal obstáculo continua a ser político. A decisão final cabe ao Conselho de Segurança, onde os 5 membros permanentes mantêm o poder de veto. Es un momento en el cual hay una falta de confianza y una falta de ilusión, yo te diría, con el sistema y con las Naciones Unidas. Me parece que viniera una mujer traería a mucha gente, sobre todo a las mujeres jóvenes, una expectativa distinta de lo posible. Y tener una expectativa de lo posible es importante en un momento en el cual todo parece difícil o imposible. Sería muy, muy importante lograrlo y que los Estados miembros de las Naciones Unidas y sobre todo los miembros del Consejo y los miembros permanentes del Consejo pongan esto en valor. As próximas eleições para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas realizar-se-ão em 2026, quando o mandato atual chegar ao fim. Várias mulheres de destaque já se candidataram.
A memória do Holocausto e as lições que dele se retiram devem ser recordadas e postas em prática 365 dias por ano, não apenas no dia 27 de janeiro, Dia Mundial da Recordação do Holocausto, disse Dani Dayan, presidente do Yad Vashem, à Euronews durante a visita a Bruxelas, na semana em que se comemora o aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz. The thing that characterizes anti-Semitism today, I think is the most worrying, it is that it had become the common denominator, the only common denominator of all extremists. Right-wing extremists, left-wing extremists, Islamist extremists, they hate each other, they don't agree on anything. On the issue of hatred of Jews and hatred of the Jewish state, they don't only agree, but they collaborate, they create synergy. And that is very worrying, very concerning. Dayan diz que o antissemitismo tem sido amplamente politizado e utilizado por algumas forças políticas na Europa. We see parties in Europe that have clear neo-Nazi roots, and I don't want their support. I don't want their friendship. I don't want to collaborate with them. We have no relations in Yad Vashem, not with the AfD, not with the FPÖ and others. Sometimes that is misunderstood because they visit Yad Vashem. Yad Vashem is open to everybody, but doesn't mean that they condone their ideology. There are those that think that the way to befriend the Jews, to show sympathy to the Jews, is to hate Muslims. I don't want that kind of friendship. I don't want someone to show me that he likes me by hating others, by hating Muslims. No, we reject also Islamophobia. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou na quinta-feira uma reforma da lei de hidrocarbonetos para atrair investimento estrangeiro para o setor petrolífero do país. A reforma dá às empresas privadas possibilidade de controle sobre a produção e vendas de petróleo, modificando a lei originalmente promulgada em 2001 e revista em 2006 por Chávez, para aumentar a participação estatal e o controle sobre a atividade petrolífera. A proposta foi apresentada no passado dia 15 de janeiro e obteve aprovação por unanimidade em segunda leitura e na especialidade. A ação acontece menos de um mês após a operação militar dos Estados Unidos em solo venezuelano, que ditou a captura do então presidente Nicolás Maduro. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, promulgou a medida 2 horas após a aprovação no Parlamento, preparando assim o caminho para mais uma mudança geopolítica e económica radical na Venezuela. Enquanto a lei era promulgada, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos começou oficialmente a flexibilizar as sanções económicas punitivas ao petróleo venezuelano e ampliou a capacidade das empresas de energia norte-americanas de operar na Venezuela. Os espectadores da Taça do Mundo de Esqui em Crans-Montana fizeram um minuto de silêncio para homenagear as vítimas do incêndio que tirou dezenas de vidas num bar durante as comemorações de Ano Novo. Foi também colocada nos painéis publicitários do evento uma inscrição em memória das vítimas. 40 pessoas morreram e 116 ficaram feridas no incidente. Jacques e Jéssica Moretti, os proprietários franceses do bar suíço, são suspeitos de homicídio por negligência, incêndio por negligência e lesões corporais por negligência. Os investigadores acreditam que velas cintilantes no topo de garrafas de champanhe terão provocado um incêndio ao aproximarem-se demasiado do teto, equipado com material à prova de som. As autoridades estão a averiguar se o material estava em conformidade com os regulamentos e se as velas eram permitidas no bar. A maior exposição com obras do Dr. Máriás acaba de ser inaugurada em Budapeste. O principal artista satírico da Hungria completou 60 anos e a sua banda underground Tudosok, que em português significa cientistas, também comemora 40 anos. O Dr. Máriás é mais conhecido por retratar figuras políticas e públicas de forma irónica, reinterpretando obras famosas da história da arte. Kicsit észak-koreai kivitel az annak az eredménye, hogy egy kicsit mi is észak-koreaiakká váltunk az utóbbi sok évtized eléggé szélsőséges ideológikus rendszereiben, de nem baj, akkor is nagyon pozitívak vagyunk és reményteliek
Magyar Péter és Orbán Viktor békét kötnek, hogy együtt virágoztassák fel az országot. Grandes figuras da história da política mundial também aparecem frequentemente nas obras do Dr. Mariás. Entre elas está a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A magyarok számára egyfajta csodaszarvas, bár a magyar legendáriumban az szinte mindig férfi, ebben az esetben egy nő, akire hát rám vadásznak, sőt el is találták néhányszor, lehet, hogy ezt úgy is nevezhetnénk ezt a képet, hogy Orbán Viktor álma. Os rostos mais conhecidos dos dois principais partidos húngaros receberam um lugar de destaque na exposição. Não só foram feitas pinturas, mas também instalações de vídeo sobre os mesmos. Viktor Orbán e Peter Magyar marcaram presença no evento. O que torna esta exposição especialmente interessante é o facto de, em abril deste ano, se realizarem as eleições parlamentares na Hungria. Vannak olyan festmények is, amik még a 80-as, 90-es években készültek, és azért a magyar közönség egyrészt ezt nem igazán ismeri, tehát ez egy nagyon nagy újdonság, és amúgy egy egészen más oldaláról mutatja be Dr. Máriást, mert neki van egy igazán lírai, és a punkhoz, az undergroundhoz, de egy sokkal líraibb vonal, amit ő végigvisz, és most ezt is bemutatjuk ezen a tárlaton. A exposição está patente no Instituto Godot de Arte Contemporânea até 30 de abril.